Olha só, o que a gente vai desvendar aqui hoje não é mais um daqueles guias de autoajuda, tá? Pensa nisso como um manual técnico, um manual de operações para construir riqueza de verdade. A gente vai deixar de lado aquela ilusão de ostentação e focar na engenharia, naquilo que acontece por trás do crescimento financeiro real. E o ponto de partida é justamente quebrar essa ideia. A riqueza que realmente importa não é o carro na garagem ou o relógio no pulso que todo mundo vê. Não. A riqueza de verdade é silenciosa. É aquele patrimônio que ninguém vê, o capital que compra a coisa mais valiosa que existe: opções, flexibilidade e, no final do dia, liberdade. Então, essa aqui é a nossa planta baixa. A gente vai erguer essa construção com base em 4 pilares que não dá para negociar. Primeiro, a fundação comportamental. Depois, a gente sobe para a engenharia de caixa. Em seguida, vamos entender a matemática exponencial. E para fechar com chave de ouro, a execução implacável. Vamos começar pela base de tudo. Muita gente acha que sucesso financeiro tem a ver com planilhas complexas, com saber tudo de matemática. Mas a verdade é que isso é, sei lá, 20% do jogo. Os outros 80% estão aqui, ó, na nossa cabeça. É sobre como a gente se comporta com o dinheiro. O mercado funciona exatamente como esse pêndulo. Ele está sempre balançando de um extremo para o outro. Da euforia, do otimismo que não se sustenta, para o pânico, para o pessimismo totalmente sem justificativa. Quem se dá bem nesse jogo não entra nessa onda. É o realista, que age com a cabeça fria. É quem compra dos pessimistas desesperados e vende para os otimistas eufóricos. E como a gente se protege dessa montanha russa, dessa imprevisibilidade toda? Com um princípio básico da engenharia, a margem de segurança. Pensa assim, é construir uma ponte para aguentar 10 vezes mais peso do que o necessário. Você cria uma folga, um colchão de segurança em tudo que faz. Uma zona de impacto para aguentar as pancadas que, inevitavelmente, vão chegar. E aqui chegamos num ponto crucial. Esse jogo financeiro é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ganha quem consegue ficar no jogo por mais tempo. É por isso que o erro mais fatal, o pecado capital, é esse aí: se desesperar e interromper a mágica dos juros compostos. É tirar o bolo do forno antes da hora. Certo, segundo pilar. Agora a nossa estrutura começa a ganhar forma. O foco aqui é na mecânica, na parte prática de como a gente direciona o dinheiro para construir o motor que vai gerar a riqueza. Essa distinção aqui talvez seja a regra mais importante de todas. É simples. Ativos botam dinheiro no bolso. Ponto. Pensa num fundo imobiliário que paga aluguel todo mês. Isso é um ativo. Passivos, por outro lado, são ladrões. Eles tiram dinheiro do bolso. É o financiamento do carro, aquela assinatura que ninguém usa. A regra é clara, preto no branco. O foco tem que ser total em usar o dinheiro para comprar mais e mais ativos. E o caminho para a independência é esse aqui. É um fluxo de mão única. O dinheiro que vem do trabalho não serve para financiar um padrão de vida cada vez mais caro. Não, ele serve para comprar ativos. O objetivo final é que esses ativos, sozinhos, gerem dinheiro suficiente para pagar todas as contas. É aí que o jogo vira. Agora a gente entra na sala de máquinas da nossa construção. Acumular riqueza não tem a ver com sorte, não é loteria. É algo que obedece a leis matemáticas, leis exatas. Pode até assustar, mas essa fórmula aqui dita o futuro financeiro de qualquer um. E a parte mais poderosa dela não é o C de capital, nem o I da taxa de juros. É aquela letrinha ali em cima, o T, o tempo. O tempo é o superpoder. É ele que transforma um crescimento linear retinho numa curva exponencial que aponta para a lua. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem direta: para onde o dinheiro está indo? Porque cada real gasto com uma coisa desnecessária, cada real que vai embora, é um real que está sendo literalmente roubado da sua máquina de juros compostos. É tirar combustível do seu próprio foguete. E como a gente multiplica o capital de forma inteligente? Buscando assimetria. A estratégia é simples. Procure investimentos onde a perda possível é pequena, limitada. Existe um piso, mas o ganho potencial, o ganho é gigante, quase infinito, um teto muito alto. E a regra de ouro: nunca, jamais, arrisca o que você já tem e precisa para conseguir algo que você não tem e nem precisa. Chegamos no último pilar. E olha, talvez seja o mais importante de todos. Porque saber tudo isso, ter toda essa planta na mão, não adianta nada se a obra não sair do papel. Agora é a hora da execução implacável. Metas são ótimas para a gente saber para onde está indo, mas são sistemas que garantem que a gente vai chegar lá. Contar com força de vontade para investir todo mês é uma péssima estratégia. A solução é criar sistemas, é automatizar, é tirar a emoção, a preguiça e a procrastinação da jogada.
E aqui vai uma verdade que pouca gente fala. Antes de ficar obcecado com a rentabilidade da carteira, o maior retorno sobre o investimento que alguém pode ter, principalmente no começo, está em si mesmo. É isso aí. Aprimorar as próprias habilidades para ganhar mais dinheiro e, assim, aumentar a capacidade de aporte mensal. Essa é a alavanca que acelera tudo. E para escalar de verdade, para quebrar a ligação entre esforço e resultado, a gente precisa de alavancagem. Pode ser a alavancagem do conhecimento, usando a experiência dos outros, pode ser a do capital, usando o dinheiro de terceiros quando a matemática faz muito sentido, e, claro, a da tecnologia, usando automação para multiplicar os resultados. No final das contas, tudo se resume a isso. A planta do projeto, o manual de engenharia, toda a teoria, tudo isso é completamente inútil se a construção nunca começar. A execução é o que separa quem de fato acumula patrimônio de quem só fica sonhando com isso. Então é isso. A planta do projeto foi detalhada, as fundações foram apresentadas. Mas é bom lembrar, o mercado não recompensa conhecimento, ele recompensa ação, ação metódica e disciplinada. A questão final, então, não é se a construção vai acontecer, mas quando ela vai começar.